Está na Esta segunda, a gente não conferência pega será muito. gravada agora. Pessoal, boa noite. William Campos aqui, obrigado. Pedro II, eu estava vendo outro dia nos Tempos do Imperador. Estou muito convencido que ele vai aparecer na nossa vida. Então vamos dar uma geral hoje, tá bom? Por precaução, tá? Vai por mim que seguro morreu de velho, tá? Tô eu e o Celton Mello aqui, que até conheci no passado. Eu tenho uma foto com ele em algum lugar, tem que achar no Face. Tá dando um show aí como Pedro II e a gente vai fazer o seguinte, ó. Bota a primeira questão para eles. Já podem brincar, tá bom? Pessoal, para não perder tempo, a gente faz umas 5 questõezinhas e depois eu dou a teoria. Pode ser assim? Que a gente já está começando, entendeu? Já tem 20 alunos. Pode ser assim? Então já começou, tá? Já está valendo a aula. Boa noite, Paviane. Boa noite, Alana, Andréia, Emanuel Abranches, Flaviane, Giovana Teixeira, Isabela Lopes de novo, Jasmine, Júlio Miguel, Júlio Vassimon, Júlia Vidal, Laílson, adorei sua entrevista, Leonardo Henrique, Márcia Gomes, Maria de Luna, nunca é tarde para estudar, Milena, Nadir, estou te esperando para a entrevista, Nadir. Você está na lista dos 60, você não marcou comigo ainda. Agora eu vi teu nome. Rosenclaire, Vitória, também gostei. Yasmin, Zulmira. Vamos lá. Já está valendo a primeira questão, tá bom? Vocês estão fazendo, eu estou fazendo uma cafezinha aqui. Gente, aproveitem a lista de presença, enquanto a aula está no início, para a gente poder votar. Só um minutinho que meu filho está animado aqui. Papai está em aula, meu filho. Culpa do Bolsonaro que ele falou. Ah, filho, quando sair, me empresta o celular para eu fazer exercício com os alunos, tá? Fala. Vamos passar, galera. Fala. Vamos passar, Garela. Ai, ai. Vamos sim, Lucas. Ok, gente, a primeira questão. Vamos fazer como sempre, tá? Pode perder tempo, que hoje tem química às 8, tá? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou dar teoria, confiem. Segunda-feira foi um dia terrível, teve 40 pessoas. Fiquei tão feliz. Hoje vocês foram super elogiados, a turma de direito e convidados. Não foi, Thais Maria? A gente não elogiou muito eles, Isabela? Sim, sim. Turma de Direito tá bombando. Referência para as. Referência para os expôs que eu dou na medicina. Porque tá tranquilo, tá estável, entendeu? Tá uma turma simpática, recebe bem os convidados que não são da turma. Estou muito orgulhoso. Direito, primeiro ano que a turma de direito funciona bem. Nos outros anos só dava dor de cabeça. Mudei até a coordenação para ver se melhorava. Aí botei a Thais Maria, deu certo. É sério. Que dá errado a gente vai trocando, né? Tá? Só não errem. Assine a lista de presença também, que tem uma votação. Tem uma votação das próximas aulas, tá bom? Gente, essa semana eu dei 2 aulas, porque deu aquele negócio do Zap semana passada, né? Aquela confusão. Aí
acabou com o meu planejamento. Eu acabei entrando segunda e quarta, mas semana que vem na segunda é filosofia. E aí eu só entro na quarta, tá bom? Faça a primeira que está na tela, tá? Já começou já. Esse tempo aí da primeira questão. Vou ver como é que está a lista de presença aqui. Não tá ruim. 15 respostas. Bom, vamos lá. Pessoal, só para vocês saberem, o aluno vota em 3 temas. Está ganhando. Era Vargas da Segunda Guerra com 9 votos. Em segundo lugar, Primeira Guerra Mundial com 8. Revolução Russa tadinha com 5. Imperialismo com 2. Fascismo e nazismo com 7, tá bom? Mas tem que esperar acabar. Por isso que é importante todo mundo votar, porque eu sigo isso para as aulas. Vocês notaram? Que em matemática eu segui certinho. Eu levo muito a sério essas decisões. Porque a gente não trabalha com o colégio. A gente trabalha com um projeto. Então, é outro esquema, entendeu? Vocês têm que entender que é completamente diferente de escola. Então, o aluno que não vota, ele está ferrado, né, nesse projeto. Porque os outros alunos é que decidem por ele. O aluno que não vota, eu diria que ele é massacrado nesse projeto nosso. Porque ele vai ser derrotado sempre. Entendeu? Ele tem que ser mais ativo. Mas eu gostei, tem um bom número. Tá? Vocês já fizeram a primeira? Bota o gabarito no chat. Vamos tentar cortar esse atraso aí. Porque turma especial não tem que ficar esperando, entendeu? Ó, C, aonde voto? Na chamada. Vamos lá. Pessoal, primeira questão de hoje, tá? Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Vamos. É porque eu estou entrevistando 46 alunos. Hoje eu entrevistei 4. Ah, eu fico acabado, né, cara? Mas vamos lá. Bom, eu gostei muito de começar por essa questão do Enem, porque eu queria que vocês tomassem cuidado com esse tema, lei de terras. Isso serve para a geografia e serve para a história. Essa lei, ela legalizou o latifúndio no Brasil. Ela transformou as capitanias hereditárias em propriedade. Essa lei é terrível. Com a lei de terras de 50, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra, com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Inclusive os imigrantes também. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de... Mostra para eles o gabarito. C. Concentração fundiária. Vai anotando os acertos, tá? Isso aqui é sério. Tem que contar os acertos e os erros. Tanto é que tem entrevista agora, a gente vai entrevistar até o último colocado, até o 200. Então, errar é importante, acertar também. A concentração fundiária é o que eu falei. A legalização do latifúndio no Brasil. Quando a terra é livre, o negro é escravo. Quando o negro tende a deixar de ser escravo, a terra passa a ser cercada.
Então, a lei de terras é muito importante. Anota aí no seu caderninho, no seu bloco de anotações, lei de terras, legalização do latifúndio no Brasil, preservação das elites diante do possível fim da escravidão. A escravidão só acabou em 88, mas em 50 eles já fizeram essa lei. Letra A, reforma agrária, brincadeira. Letra B, expansão mercantil, nada a ver. Desruralização da elite, também nada a ver. Mecanização de produção, também nada a ver. Aliás, na próxima aula até vou botar Estados Unidos na pesquisa, porque reforma agrária, se fosse nos Estados Unidos. Eu vou digitar para vocês aqui, peraí. Reforma agrária, pesquisa aí, galera. Reforma agrária, se fosse isso aqui, ó, que eu vou digitar. Vou digitar aqui. Vou botar até em letra maiúscula. Homestead Act. Quem já conhece isso? Só um minutinho, amiga. A lei de terras é a legalização do latifúndio no Brasil. Quando o negro é escravo, a terra é livre. Mas na medida em que teve a lei Eusébio de Queiroz, que o tráfico negreiro vai acabar, a elite fica com medo do negro deixar de ser escravo e querer ocupar a terra. Do imigrante também querer ocupar a terra. Então, todas as terras passam a ter dono. Tem algum menor de 18 aí? Tem algum aluno menor de 18 aí? Pô, Milena, quantos anos você tem, Milena? Pedrinho, meu Deus. Rafael, Júlia, meu Deus do céu. Mas eu posso zoar a Isabela para ajudar vocês? É para eu explicar melhor a lei de terras. Vocês nunca mais vão esquecer. Posso? Basta o aluno autorizar que eu falo. A Rafaela autorizou. Gente, vocês sabem que a Isabela, ela tem um noivo, Renan. É Renan, Isabela? Isso. Aí eles viajaram para Ilha Grande. Casal de namorados, noivos, futuros marido e mulher. Aí o namorado, lei de terra, isso é sério, hein? Serve para qualquer aluno. Só vou zoar a Isabela porque é melhor. É divertido. Gente, a Isabela é muito chata, cara. O namorado dela falou assim: pô, vamos namorar ali naquela terra ali, não tem dono não, aquela terra ali não tem de ninguém não. Possível ser de alguém. Aí a Isabela falou assim: até podemos namorar, mas toda a terra tem dono. Porque quando a terra não tem dono, Renan, a terra é do Estado, é devoluta. Pô, o cara cheio de amor para dar e a Isabela dando aula pro namorado. Olha a merda. Então, pessoal, toda a terra passou a ter dono. Tô falando sério. Toda a terra tem dono. E quando não tem dono, ela passa a ser do Estado. Por que eu estou caprichando nisso? Porque isso cai em história e em geografia. Terras devolutas. Ok? Gostaram? Posso mudar? Daqui a pouco eu volto. Vamos que vamos. Pessoal, vamos fazer mais um exercíciozinho aqui, tá? Só para eu conhecer vocês. Isabela, não foi verdade isso? Foi, claro, William. Mas depois tu deu um beijinho nele, namorou ele, depois tu deu aula para ele? Vou nem falar nada. Hum,
Eu posso fazer assim, pessoal? Posso fazer assim, um pouquinho de exercício? Depois eu explico mais. Vocês viram o material que eu mandei lindo com o Miguel Falabella, de Pedro II? Quem viu o material que eu mandei do Miguel Falabella? Pedro II. Não percam a chance de ver. Vocês viram o material que eu postei do Miguel Falabella? É muito legal. Isso é para aula, pessoal. Tem que estudar. Eu estou achando que vai cair. Estou convencido que vai cair. Tá? Estou convencido. Não perca a chance de ver, tá bom? Questão 2, um pouquinho mais difícil, tá? Vamos lá? Vamos lá, questão 2. Eu quero quem faz no gabarito, tá? A Afro-Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres, comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. Luna, Edileuza, Damares, se tiver, vocês que são mais velhas que a maioria dessas crianças aí, desses adolescentes, nossos alunos, Damares tem 40, Edileuza nem sei. Quantos anos tem Edileuza? 50 alguma coisa. Maria de Luna tem 48. Essa questão é o tipo da questão que, se vocês tiverem calma, maturidade, vocês acertam. É sério. Ela pergunta assim: a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil escravista, nos séculos XVIII e XIX, que se observa na África, as mulheres tinham perícia, autonomia e mobilidade. Essa experiência da África, ela também aconteceu nas cidades brasileiras. Olha que questão linda, pessoal. Ó, 41, tá bom. O máximo dessa turma é 51. Mas tá ótimo, tá? Tô feliz. Vamos lá? Gente, eu preciso ver o que vocês estão marcando, tá? Edileuza C, Yasmin C, Pedrinho C. Vamos ver. Mostra o gabarito para eles. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Sim, a mãe baiana até hoje tem, que vende a cocada, vende o acarajé. Poxa, gente. Foram as negras, as mulheres trabalhadoras, que vendiam seus quitutes. Viram como essa questão é linda? Mas fala a verdade para mim. Eu quero ver o chat. Quem acertou as duas primeiras até agora? Obrigado, Pedrinho. Essa ajuda é muito importante sua, hein? Obrigado, hein? Gente, o Pedro II, ele é o nosso segundo imperador. O primeiro, o pai dele, um desgraçado, maldito, abestado, excomungado, abandonou o Brasil em 1831 e deixou o filho. O filho era moleque, criança. Então, até o filho crescer, teve um período chamado regencial. A gente vai ver no slide. O slide está lindo. O Pedro II, ele assume com 15 anos incompleto. Vai governar o Brasil 49 anos. Eu peço que vocês tenham muita calma, porque eu preciso que vocês tenham um macete, tática, para estudar o Pedro II. Porque tem o auge do Pedro II até 70. Por exemplo, a primeira questão e a segunda, auge do Pedro II. 1870. Alguém pode anotar aí para eles? Auge do Pedro II, 1840 a 1870. E depois vai ter o declínio do Pedro II, que é de 1870 até o golpe em 89.
tem que ter calma, porque o Pedro II é o governante que mais tempo governou o Brasil. 49 anos. 49 anos. Depois vem o Vargas com 18. O Pedro I com 9, aquele traste desgraçado. E também, com 8 anos, o Lula, o Fernando Henrique. Esses são os que mais tempo governaram. Então, o Pedro II ele ganha disparado. 49 anos. Temos que ficar atentos, tá bom? Já estou dando uns toquezinhos para ganhar tempo. Pode mudar de questão, amiga? Bom, questão 3. Aqui é sobre o sistema eleitoral. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Ainda tem tempo, um minutinho. Tenta fazer, lê com calma. Isabela, querida, você pode mandar o material da aula, o slide e as questões para o celular do Lucas? Que ele vai jogar bola, vai me emprestar o celular. Posso. Vou te mandar para ele. Gente, é muito importante que vocês façam essa, errando ou acertando, que eu quero ver como é que está a interpretação de texto de vocês, tá bom? Não tenham vergonha de errar, que é errando que a gente acerta. Deixa eu ver no chat o que vocês estão marcando. Deixa eu ver o chat. Acabou, acabou, acabou. Quem fez acertou. Mostra o gabarito. B de bola, confere? Voto indireto e perfil censitário. Isso está escrito no texto. Olha aqui. Os menores de 25 anos, nos quais se não compreendem os casados, os oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos. Os filhos de famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem a ofícios públicos. Os criados de servirem, cuja classe não entra nos guarda-livros. Os primeiros caixeiros das casas de comércio, os criados da Casa Imperial que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas rurais e fábricas. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade clausural. Os que não tiverem de renda
renda líquida do alto de R$100.000. Aqui, voto censitário. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia e dos membros dos Conselhos de Estado das províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província, e estes os representantes da nação em província. Então, primeiro elege na província, depois elege de voto indireto. Entenderam? Na letra A, representação individual não, popular não. Esquece isso. Só quem tem dinheiro. Abertura política também não, é fechado. Ética partidária não, porque liberais e conservadores faziam tudo, a gente vai ver daqui a pouco. Caráter liberal e sistema parlamentar, parlamentarismo não está na Constituição. Vai ter em 47. A gente vai estudar parlamentarismo às avessas, mas nessa época não. Isso aqui é a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil. Essa Constituição era monarquista, unitarista, escravista, voto censitário. Vocês viram que os padres não podem votar? Igreja dominada pelo Estado. Ok? Então, se você acertou essa, mandou muito bem na maturidade, tá bom? Posso mudar? 4. Seja bem-vinda, Rosana, Emanuel. Importante é chegar, tem que assinar a lista de presença, porque tem uma votação de aulas de história, para ter uma sequência, como eu fiz em matemática, tá bom? Vamos lá, antes da teoria, vamos sofrer mais um pouquinho. Vamos lá. Tá preparado? Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Não chora. 4. Enem. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático, porque evidencia qual é o caso. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência, nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus. Gente, segunda-feira eu vou dar uma aula de Salvador, mas é 8 horas da noite, é depois da filosofia, lá da Bahia. É sério, eu vou estar na Bahia, vou dar aula sobre a questão racial no Enem. Vai ser uma loucura, direto da Bahia. É sério. É loucura, loucura, loucura. Mas vamos lá. Maria Quitéria tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. É tipo Thais Maria, guerreira, tipo Isabela, tipo vocês. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras como o nome de Soldado Medeiros. Soldado Medeiros era uma mulher, Maria Quitéria. Puta que pariu, mulher empoderada, guerreira. Ah, moleque! Melhor que muito homem cuzão aí, devagar, quase parando, desculpa o palavrão, mas a aula é para adulto. Maria Quitéria. Caiu, ó, Enem, hein? No processo de independência, o caso mencionado é emblemático, porque evidencia o quê? O que uma mulher no exército vestida de homem evidencia? Vamos, amores, eu confio em vocês. Se errar, eu corrijo. Eu quero ver no chato. Chato! Opa! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mostra o gabarito para eles. Letra A, sociedade patriarcal. Esse é o nome certo. O homem mandava. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem matava, mas também destruía. É um absurdo, porque a mulher luta melhor que o homem, faz tudo melhor que o homem é tudo chorão. Qualquer coisa está desesperado. Ok? Falando por mim. Letra A. Gostaram dessa questão? Linda, né? Na letra B, não, porque ela entrou escondido. Português não tem nada a ver. Se tu marcou a C, tu tem uma doença. Eu sou a cura. Qual é a doença? Não sei o que é isso, deve ser isso.
Nada a ver. Flexibilidade, se a mulher teve que entrar escondida. Receptividade da metrópole à independência, nada a ver. Pode trocar. Eu quero ver quem acertou as 4 primeiras. Bota para 5 aí, a última antes da teoria. Vamos lá. Práticas culturais. A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque, nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos, mas orgulhosa, ofereceu a sua pena, caneta, na época a caneta era de pena, tá? Que, sem ser hábil, é, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias, libertações gratuitas. Que práticas culturais narradas remetem historicamente a que movimento? Lá, 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 lá. Tá na hora de errar, lá, lá, lá. Hora de errar. Se prepara para chorar, hein? William vai te pegar. Lá, 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 lá. William vai te pegar. Lá, 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 lá. Eu vou cortar B, sufragista, que não é pelo voto. Vou cortar C, socialista, que não tem nada a ver. E vou cortar republicana, porque não tem nem isso no texto. Só pode ser A ou E. Hora de errar. Uh! Vocês não estavam nem me vendo, né? Pronto, estão me vendo agora. Hora de errar, papá. Alguém pode contar aí quem botou A, quem botou E, quem botou B? Eu já vi um A aqui da Márcia. Não tinha movimento feminista nessa época. Você se empolgou com a minha leitura. Você se empolgou. O gabarito é abolicionista, porque elas compram liberdade, elas pedem para os donos de escravos libertarem gratuitamente. Olha que questão linda. Não está linda, pessoal? Fala a verdade. Quem acertou essa? Quem errou é um problema de interpretação de texto. Tá? Posso fazer mais uma? Gostei. Não estão boas as questões? Deixa eu ver. Posso ou não posso? Deixa eu ver o chat aqui. O Lucas disse que sim. Então, pode botar 6 para eles? A 6 por meia dúzia? Tudo Enem. Em todo o país, a lei de 13 de maio de 88 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria, liberdade, antes de 88, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância da histórica lei de 88 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Esse é o texto 1. Texto 2. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos
livres, habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em todas as partes. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, são pura interpretação de texto. Um minutinho, porque essa é chique, hein? Gente, mobiliza lá para a gente chegar nos 50, 51. Uma boa ideia. Falta pouco. Júlia, você conseguiu entrar, Júlia? A Júlia só quer fazer o ERJ. Falei para ela entrar logo no pré-ENEM para ganhar tempo. Júlia, fala comigo, Júlia. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. William, Lá, lá, ela disse lá. no chat que vai fazer os dois. Dá. Então, pode botar ela na turma de direito. Se vocês não botarem, eu ponho depois, tá bom? Vamos lá? Deixa eu ver. A Tatiana, a Jaqueline tá aí? Ou me abandonou? A Jaque disse que chegou sim, ela falou no chat. Muito difícil, né? Muito difícil. É. Vamos lá. Mostra o gabarito para eles. Tchan, 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 tchan. Significado político da abolição. Sobre o fim da escravidão, o elemento destacado no texto, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, olha aqui, ó. Nos anos anteriores à abolição, a população livre do Rio se tornou mais numerosa. Os escravos, bem menos numerosos que antes. E com os africanos, mais aculturados. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Ou seja, isso aqui complementa, isso aqui é o texto 1, a importância da abolição. Tudo bem? Então isso reforça. Ela tem um significado simbólico para quem já era livre, mas demarca para quem ainda era escravo. Porque não houve emancipação, não houve indenização, não houve respeito. Aquele que era escravo ficou por último, porque demorou demais a acabar a escravidão no Brasil. A gente vai ter um pedaço da aula só sobre isso, Luiz. Só sobre isso. Deixa eu ver, quem acertou essa? Muita gente acertou? Ok, a última antes da teoria, tá bom? Se não der para fazer mais questão depois da teoria, eu mando para vocês nos grupos, tá bom? São quantas questões, Isabela? São 19, né? Isso, 19.
Então, já fizemos 7, não é isso? Então, bota aquele slide bonito para eles. Esse slide bonito não é meu não, tá? Acho que é de Fortaleza. O meu papel é ver o que é melhor para vocês. Seja a aula, seja... Bom, enquanto está mudando de slide, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Só 31 alunos responderam a lista de presença. Tem 46 na aula. É importante você votar por quê? Porque tem uma decisão hoje. 3 temas. Então, quem está ganhando? Está ganhando Vargas com 19, Segunda Guerra Mundial com 17 e Primeira Guerra Mundial com 15. Esses são os 3 mais votados, tá? Fascismo e nazismo com 10, Revolução Russa com 8, imperialismo com 3. Então, ainda dá tempo de você votar. Senão, a decisão vai ser tomada com esses alunos aqui, tá bom? Lembrando, 19 votos era Vargas. Empatou agora com Segunda Guerra, era Vargas. E continua em terceiro, aumentou um voto, Primeira Guerra Mundial. É importante vocês escolherem que torna ela mais dinâmica. Vocês já estudaram tudo na vida. O meu papel de professor é explicar, chamar a atenção para onde você pode bobear. Entendeu? Tudo isso está na internet. O que eu preciso é de vocês. Tá bom? Primeira Guerra Mundial reagindo, mais Vargas e Segunda Guerra na frente, tá bom? Botou o slide, amiga? Botou? Olha que slide Sim. lindo. Pessoal, segundo o reinado, deixa eu só explicar essa capa aqui. Só, ó, 49, ó. Só explicar, tem gente que fica esperando acabar o exercício para entrar. Mas o exercício é muito importante, pessoal. Muito importante. Tá? Vamos lá. Eu tenho que carregar o celular aqui. Ai, daqui a pouco vai acabar minha bateria, tá bom? Ai, meu filho foi jogar bola. Aí o quarto tá livre. Aí, moleque, fechei a porta aqui, liguei a luz. Gente, olha a minha camisa, ó. Fiz ontem entrevistas. 46 alunos já entrevistados. Caracoles, eu vou morrer, mas vou entrevistar todo mundo. Quem já foi entrevistado aí na aula? Foi assim, eu. Eu estou entrevistando os 60 primeiros. Hoje vai sair a lista até 80, se Deus quiser, 70. Hoje sai até 70, Isabela? A lista? 70 está confirmado, mas talvez até 80 sim. Tá, amanhã eu vou abrir 14 horários de entrevista. Tá? A entrevista, Júlia, é só para quem fez simulado. Você, se tiver um boletim da UERJ ou do Enem, eu te entrevisto depois, tá bom? Vamos lá? Slide. Bom, pessoal, segundo o reinado, ele é o período mais bem sucedido da monarquia, porque o primeiro reinado foi muito ruim. Foram 9 anos, o Pedro I renunciou, crise econômica. Então, o Pedro I deu errado. Quem deu certo, gostando ou não, foi o Pedro II. Então, eu já ensinei um truquezinho para você. Apogeu do Pedro II, 1840 a 1870. Apogeu quer dizer auge.
quando Pedro II estava bombando, os melhores momentos dele. E declínio do segundo reinado. Por exemplo, a novela está no auge dele, Questão Cris. Então, 1840 a 1870, apogeu do Pedro II. 1870, 1889, declínio do Pedro II. Tá bom? Essa divisão vai ajudar vocês muito. Muito, muito. Vai ajudar vocês muito. Vocês não têm noção. Porque dividido em dois fica mais fácil. Digita aí, pessoal. Apogeu do Pedro II, 1840 a 1870. Declínio do Pedro II, 1870 a 1889. Digita para mim alguém aí, por favor. Thaís Maria, Isabela, algum aluno. Apogeu do Pedro II. Isso, obrigado, Isabela. Por que o ano de... Alguém sabe por que o ano de 1870 é o inferno astral do Pedro II? Por que o auge vai até 70 e o declínio começa em 70? Alguém sabe? Digita no chat. Pode falar também se quiser. Estava em 49, caiu para 47. Mas tudo bem. Qual foi o máximo que vocês viram, Isabela? Thaís Maria? Eu vi 49. Eu também. Tudo bem. Tá ótimo. O importante é essa galera toda junto. Vamos lá? Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Pode mudar de slide? Aqui é mais rápido, tá? Pedro II, fotos, tirar uma onda. Esse slide já está nos grupos, é um presente para vocês. Muda. Bandeira do Império, tá bom? Diferente, né? Claro. Muda. Bandeiras, muda. Bom, o golpe da maioridade ou o fim do período regencial. Aqui é o primeiro momento da aula. É 1840. É preciso parar o carro da Revolução. A regência foi um período... Tá aí um bom assunto para a turma de direito, hein? Mais próximo da prova. Período regencial, um bom assunto. Anotem aí, vale a pena estudar. O período regencial, ele é um período de 9 anos onde o Brasil ficou sem imperador. 31 a 40. Pedro II era moleque, pivete. Então, até o Pedro II crescer, o Brasil foi governado por regentes. E nessa época teve balaiada, sabinada, cabanagem, volta dos malês, que eu vou falar na segunda. Segunda-feira, às 20 horas, eu vou dar uma aula sobre a questão do negro, as lutas do negro, Zumbi, Conjuração Baiana, malês. Vou falar de apartheid lá na África do Sul, mas vai ser uma aula na Bahia, direto da Bahia. É completamente louco. E vai ser pelo YouTube. Ok? A não ser que a Isabela faça um milagre da conversão. Mas segunda, vocês não têm Isabela, então pode esquecer. Vai ser pelo YouTube, a gente bota o link, tá bom? Então, o golpe da maioridade é quando Pedro II assume com 15 anos incompletos. Então, esse é o golpe da maioridade. 1840. Olha o que diz aqui no slide. É preciso parar o carro da Revolução. Quem falou isso? Bernardo Pereira de Vasconcelos, político latifundiário. Pois é porque na regência os negros vão se revoltar no Maranhão, na balaiada, os pobres do Pará na cabanagem, os ricos do Sul na Guerra dos Farrapos, a classe média da Bahia na sabinada e os negros islâmicos, islamizados. Eles vão também lutar contra a escravidão e contra a regência. Então, as elites estavam com medo da luta federalista, dessas revoltas todas. E aí elas decidiram que a solução era o Pedro II assumir, com 15 anos incompleto. Pode mudar de slide. Se alguém tiver alguma pergunta, pode usar o áudio. Turma especial pode usar áudio. Tá? Aqui está o ato, né? Que deu a posse ao Pedro II. Pode mudar, por favor. Tem que ser mais rápido, porque são 50 slides. Bom, aqui tem um resumo. Agitações políticas do período regencial
E as revoltas, com vasta participação popular, representavam uma dupla ameaça aos políticos, tanto para os conservadores quanto para os liberais moderados. Por quê? Ameaça de fragmentação do Brasil. Eles queriam se separar, federalismo, tipo Estados Unidos. Crescente envolvimento de camadas populares nas revoltas, dando-lhes um caráter mais revolucionário, ao aumentar o risco de modificarem a estrutura econômica do país, abolir o latifúndio, abolir a escravidão. Então, eles estavam com medo do povo. Dessa forma, foi criado em 1840 o Clube da Maioridade, cuja a finalidade era defender a proposta de antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, como possível solução para estabelecer o equilíbrio político nacional. Então, em 23 de julho de 1840, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II, tendo apenas 14 anos e meio. Cara, muda esse slide. Imagina só, você que está se formando no terceiro ano, aquele pentelho do nono ano mandar em você. Você que tem filho, sobrinho, vizinho. Imagina um moleque com 14 anos virou imperador. Mas lembre-se, por que o Pedro II virou imperador? Para centralizar o Brasil, para dar uma liderança política. Amigos, eu vou te ensinar um truque. O Pedro II não é rei? Rei é mono, monarca. Mono é um, unitarismo. Então, a posse do Pedro II significa a vitória do unitarismo no Brasil. Legal isso, né? Olha como a matemática ajuda. Unitário, um. Unitário é mono, monomonarquia. Ah, essa eu te peguei, né? Essa foi legal, não foi? Esses movimentos, eles queriam copiar os Estados Unidos. Eles queriam federalismo. Estados Unidos. O que vai acontecer? Eles vão centralizar o poder com o Pedro II. Unitarismo. Tem que aprender isso, hein? Unitarismo é monarquia, império. Federalismo só quando proclamar a república, hein? Olha lá, hein? Nós já tivemos República Velha. Ok? Pedrinho, tu já tem nome de imperador que quer roubar o lugar do cara? Vamos lá. 48, hein, pessoal? Vamos subir isso. Segundo reinado, 4089, política interna. Vamos lá. Let's go. E slide. O slide é um quadro que você não precisa copiar. Aprendi na pandemia também. Olha aqui, ó, Pedro II manipulando os partidos. A charge acima de Cândido de Faria para o jornal O Mequetrefe mostra Dom Pedro II sustentando cavalinhos montados pelos partidos liberal e conservador. Diplomacia no carrossel. Por que é importante essa imagem? Alunos, essas charges caem nas provas. E eu quero o melhor para você. A vantagem da turma de Direito com os convidados é que eu posso aprofundar mais, caprichar mais no material. Nessa época só tinham dois partidos, liberal e conservador. E era tudo farinha do mesmo saco. Tudo elite, tudo escravista, tudo safado sem vergonha. Não tinha diferença muito grande. E o Pedro II manipulava eles. Pode mudar. Segundo reinado, eleições do cacete. Isso aqui eu vou explicar, deixa a tela aí. Muitos alunos não conhecem. Mas quando o Pedro II entrou, ele chamou eleição. Ao assumir o poder, Dom Pedro II montou um gabinete, progressistas. O primeiro ministério de Dom Pedro II era ocupado essencialmente por liberais. Os irmãos Andrada e Yolanda Cavalcante. Ministério dos Irmãos. Aí vai ter uma eleição. 36 gabinetes, composição dos ministérios e 9 fechamentos da Câmara dos Deputados pelo Imperador. O que é isso? Teve uma eleição, cacete, é porrada. Aula de história, tiro, porrada e bomba.
Os liberais ganharam a eleição, antigos progressistas, mas pela violência, com fraude, com urna roubada, botando criança para votar. Então o Pedro II anulou as eleições do cacete. Olha como ele era valente no início. Ele, com 15 anos, convocou a eleição. Como a eleição foi fraudada, ele cancelou as eleições. Está escrito aqui, olha o slide. Por que foi cancelada? Porque as urnas foram roubadas, porque botaram crianças, escravos e defuntos para votar. Isso é Brasil. Sob pressão, violentas. Aí, em 41, descobriu o processo e demite, troca o gabinete. E anulou as eleições. Botou um perfil mais conservador, continuidade à centralização política, aumentando a força do Estado sobre a justiça e a polícia nas províncias. Posso explicar do meu jeito? É melhor? Até 70 não é apogeu do Pedro II? Aí tem uma eleição, a eleição é roubada, o Pedro II anula a eleição. Se ele anulou a eleição, isso fortalece ele ou enfraquece? Pode mudar de slide, enquanto eu vejo o chat. Se ele anula as eleições, fortalece, isso aí. Passa uma ideia de que ele é especial, que ele é contra a corrupção, contra a violência. Volta lá na charge aí, que fizeram uma pergunta sobre a velhinha. Volta aí. A velhinha está empurrando os partidos, é como se fosse um carrossel. Está escrito carrossel. E aí você empurrava o Pedro II como se fosse uma haste, entendeu? Mas vamos lá. Não é nada muito importante. Vamos. 48, gente. Pulou alguma, amiga? Eu acho que pulou alguma, não pulou, não? Não, aquele primeiro você já falou. Sério? Eu já falei daquele slide? Voltei aí para você ver. Tá. Então, pode mudar. É porque está incompleto aqui. Quando o Pedro II anulou as eleições, os liberais tentaram derrubar ele, tentaram matar ele. Vai aparecer nos exercícios. As revoltas liberais de São Paulo e Minas, em 42. Aí o Caxias, que aparece na novela toda hora com ele, aquele cara fardado, o Caxias vai ser o pau-mandado do Pedro II. É o cara que vai detonar as revoltas. Aí o Caxias derrota. Mas vamos para essa aqui, Revolução Praieira. Praieira, praia, porque o partido era na Rua da Praia. Características mais democráticas. Pernambuco, onde teve Confederação do Equador, Revolução Pernambucana. Quem nasce em Pernambuco deve ser desenganado. Ou há de ser Cavalcante ou há de ser Cavalgado. Cavalcante era uma família que tinha mais da metade das terras de Pernambuco. Partido Conservador, família Cavalcante, estreita ligação com o Partido Liberal. Verdadeiros liberais democratas se reuniram no Partido da Praia. A Revolução Praieira pode mudar. É um movimento federalista, republicano e contra o Pedro II. Isso é que você tem que saber. Nem todo mundo era a favor do Pedro II. Só que o Pedro II, já vou logo avisando, vai meter a porrada nesse movimento. Quais são as causas dele? A revolta dos pernambucanos, o descontentamento dos liberais, a revolta da população, ideias republicanas, manifesto ao mundo. 48 é quando surge o socialismo utópico. Então isso vai influenciar o Brasil. O que eles defendiam? Voto livre universal do povo brasileiro, liberdade de imprensa, trabalho para todos, maior liberdade para as províncias, controle do comércio varejista por comerciantes locais,
e extinção do poder moderador. Vira o slide, que era o poder que o imperador tinha que se meter em tudo. Nessa época, tinha um quarto poder, pode mudar o slide, tinha um quarto poder, o poder de intervenção do imperador. Então, o Pedro II, ele vai ter uma revolta contra ele em Pernambuco. Mas ele vai vencer. O nome da aula não é Apogeu do Pedro II até 1870. Se tem uma revolta contra ele e ele derrota essa revolta, o Pedro II fica mais forte ou mais fraco? 52! Caracoles, batemos o recorde! Ah, moleque! Leque! Obrigado, senhor! Que bênção, que bênção! Mas não esqueça a lista de presença, que quando acaba a aula, elas fecham a lista de presença. E aí acabou a votação. Eu ainda hoje vou botar para você o que venceu. Tá? Mas vamos voltar. A Revolução Praieira era contra o Pedro II, contra a monarquia republicana e tinha influência de ideias europeias. Só que eu preciso fazer uma pergunta sobre a Revolução Praieira. Uma pergunta top. Você vai errar, mas é maldade. Maldade minha. Mas também, se acertar, grita, pula na sala, comemora. Eu quero saber se a Revolução Praieira, eu vou até para o chat, era federalista ou escravista. Desculpa, abolicionista ou escravista. Errei. Aluno, escreve aí. A Revolução Praieira era escravista ou abolicionista? Está empatado. Está empatado ainda. 2-2. Quem botou abolicionista errou. O certo era escravista, né? Estranho, né? Eles eram liberais, mas eram burros. Eles não entendiam que o negro no Brasil era como se fosse o operário na Europa. Então, ao invés de propor o fim da escravidão, eles não tocaram nesse assunto. Aí, sem os negros, eles acabaram sendo facilmente derrotados pelo Pedro II, graças ao Duque de Caxias. Amores! Então, vamos lá. Revolução Praieira, federalista, republicana e escravista. Aqui uma outra coisinha fácil, parlamentarismo às avessas. Alunos, alguma pergunta sobre a Revolução Praieira? Posso mudar? Eu estou olhando o chat. Posso mudar? Sim. Oi, Jaqueline, você não fala mais comigo, não? Não me dá uma boa noite, não? Boa noite, professor. É porque eu entrei atrasado, eu só dei uma boa noite no chat. Como você é coroa? You a baby, I Coroa não, love que you. isso? Anyway. You a baby, I love you. Tô louco pela sua entrevista, hein? Vai chegar, hein? Vamos Tô lá. esperando, professor. Pode Tô desligar, esperando, eu não. também, tô ansiosa. Segundo reinado. Pessoal, leiam os slides que eu fiz para vocês. Chefe de governo, o primeiro-ministro. Quem indica o chefe de governo? A maioria do parlamento. Quem escolhe o ministério? O primeiro-ministro. Em quem o poder está concentrado? No parlamento. Isso aí é na Inglaterra, aquela aula que a gente teve. No Brasil é uma sacanagem. No Brasil, o chefe de governo é o presidente do Conselho de Ministros. Mas quem indica é o imperador. Quem escolhe o ministério? O presidente do Conselho de Ministros. Indica, mas quem decide é o imperador. Em quem o poder está concentrado? No imperador. Posso explicar? Pedrinho toca a bola, Pedro II deita e rola, e só dá ele. O Pedro II mandava em tudo. Ele indicava o primeiro-ministro. Por isso que o nome da aula é Parlamentarismo às Avessas. Cuidado com isso, hein? Alguém sabe qual foi a outra vez que o Brasil teve parlamentarismo? A primeira foi essa, que o Pedro II é que mandava. Uma farsa, uma mentira. O contrário da Inglaterra. Algum aluno, turma de direito, algum aluno sabe outra vez que teve parlamentarismo?
Chuta aí. Foi Jânio, Dutra ou Vargas? Nenhum dos três. Foi no João Goulart. Vamos estudar isso em novembro. 61 a 63. Então, todo mundo entendeu por que é uma farsa? Porque é ao contrário da Europa. Vai, amiga, troca isso aí. Vamos que vamos, que essa foi fácil. Let's go, baby! Oh, yeah! Economia do segundo reinado. Isso aqui é muito importante. Poucas foram as mudanças. A estrutura econômica continuava a mesma. Pode mudar. Quem domina o segundo reinado é o café. O café domina o Brasil nessa época. Ok? Olho no slide. Economia latifundiária, café, economia monocultura, economia de exportação, economia escravista. O café domina esse período. Você pode até botar assim, do século XIX até 1930, quem domina o Brasil é o café. Alunos, podem printar isso e botar nos seus grupos? Para o pessoal ver que a gente está na teoria. Ô, Isabela, o máximo que deu foi o quê? 52? Tá bom demais. Isso, foi 52. Então, faz um favor, enquanto eles printam, vai na lista de presença e me dá... É melhor anotar, né? Então, lê a votação, como é que tá bom? Das 6 próximas aulas de história. Pessoal, legal isso aqui, né? Então, o café domina a economia. Século XIX todo até 1930. Então, Pedro II é dominado pelo café. Vai ter era Mauá, a gente vai ver daqui a pouco, mas é muito pouco, entendeu? Pode mudar. A expansão da William, cafeicultura brasileira... Oi. aqui os temas que estão ganhando. Segunda Guerra Mundial com 25 votos. Era Vargas com 22 votos. E Primeira Guerra Mundial com 20 votos. Ok. Bom, só para você que está chegando depois, os outros temas são expansão, são Revolução Russa, imperialismo e fascismo e nazismo, tá bom? Mas vamos lá. Olho no slide. Vocês estão gostando do slide? Fala para mim. Eu vou acrescentando, explicando. Tá legal ou não tá? Tá tranquilo para vocês? Para mim tá ótimo. Então vamos lá. Pessoal, a economia dominada pelo café. A expansão do café brasileiro na época pode ser explicada pelos seguintes fatores. O hábito de beber café tornou-se moda na Europa e nos Estados Unidos. O cultivo do café exigia investimentos mais baixos que o da cana-de-açúcar. O café podia durar 30 anos ou mais, enquanto a cana-de-açúcar tinha que ser replantada a cada 3 anos. O café se deteriorava menos do que a cana-de-açúcar. Muda o slide. São muitos slides hoje, tá? Aqui um negócio importante. Tarifa Alves Branco. O surto de modernização do Império contou também com a tarifa Alves Branco. Eu vou explicar. Cuidado com isso, importante. Aumentou os impostos de cerca de 3 mil produtos importados. Antes pagavam 15%. Agora passou a pagar de 20% a 60%. 60% para similares. 30% para não similares. Aumentar as rendas do governo. Antes de virar o slide, posso explicar? Tarifa Alves Branco. Cuidado. 44, Pedro II estava com 19 anos. Foi muito legal. Eu amo a tarifa Alves Branco. Porque o Pedro II ele precisava de dinheiro, ele taxou as importações. Ele acabou com a mamata da Inglaterra. Acabou com a mamata. A Inglaterra pagava 15% desde a abertura dos portos. O que o Dom Pedro fez? Taxou. O que eles vendessem e não tivesse aqui, pagava 30%. O que eles vendessem e tivesse igual aqui, mesmo de má qualidade, pagava 60%. Então, a tarifa Alves Branco é uma tarifa liberal
ou protecionista? Protecionista. É uma tarifa que taxa as importações. Muito importante. Fácil, mas eu preciso que você entenda. Tchu, tchá, tchá, tchá. O Pedro II endoidou. Eu adorei a tarifa Alves Branco. Mas, galera, a Inglaterra vai gostar disso? Não. E vai fazer um negócio chamado Bill Aberdeen, em 45, quando ela proíbe a vinda de navios negreiros para o Brasil. Então, cuidado, é um grande momento do Pedro II. Você está estudando o auge dele, até 70. Então, são os grandes momentos do Pedro II. Esse é um grande momento. Taxar as importações. Pode mudar? Essa lei aqui tem que tomar muito cuidado com ela. Lei Eusébio de Queiroz. Esse slide está lindo, gente, olha. Ele é de Fortaleza, Ceará. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu a importação de escravos, liberando capitais antes usados na sua reposição. Capitais passaram a ser aplicados no setor industrial, financeiro e transportes, dinamizando com isso a economia. Posso conversar? Cuidado. A aula começou hoje com a Lei de Terras, em 1850. Na mesma data dessa lei, Eusébio de Queiroz. Essa lei proíbe o tráfico intercontinental. Não pode mais vir escravo de fora do Brasil para cá. Não pode. Não pode. Quem está aqui continua escravo. Mas não pode mais vir de fora para cá. Então, aquele dinheiro que era gasto comprando escravo, fora, vai ficar aqui. Olha o slide. Isso vai gerar o setor industrial, a Era Mauá. Isso vai gerar financeiro e transporte, como ferrovia, e vai dinamizar a nossa economia. Então, 2 destaques, hein? Tarifa Alves Branco e Lei Eusébio de Queiroz. Cuidado com isso, hein? Pode mudar, amiga. Era Mauá. Pode mudar. É um surto de industrialização. Mauá era muito melhor que o Pedro II. Irineu Evangelista de Souza. Esse cara era um gênio. Patrão, a situação da atividade industrial, bastante prejudicada, Tratado de 1810. O Brasil dava muito mole para a Inglaterra. Mas com a Lei Eusébio de Queiroz, mesmo a Inglaterra tendo melhor qualidade, baixa taxa alfandegária, preços mais baixos, com o Mauá isso vai diminuir. Então, por enquanto, não havia condições para as indústrias brasileiras competirem no mercado interno ou externo. Antes da Eusébio de Queiroz. Antes do Mauá. Muda aí. Só que o Mauá vai representar um surto industrial. Preciso que mude o slide. Por favor. E aí, o que vai acontecer? Vai aumentar a taxa de importação e limitar as importações com a criação de cotas de importação. Ou seja, vincula o Mauá à Lei Eusébio de Queiroz e à tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco taxou as importações. E a Lei Eusébio de Queiroz disponibilizou capital. É o que está escrito aqui de outro jeito. Aumentando as taxas de importação. Limitando as importações. O nome disso é protecionismo alfandegário. Tarifa Alves Branco. Se achar que está muito rápido, pode perguntar. Mas é porque tem muitos slides do mesmo assunto. Pode trocar. São 52 slides. Aí, professor, bateu 69, hein? Tem um áudio aí, não consigo ouvir. Bateu 69. 69? É, tá mostrando, pelo menos aqui no meu notebook tá mostrando 69 alunos. Ah, no meu tá 46, mas tudo bem, que vale é o carinho. Mas vamos lá. Pessoal, eu tô trocando de slide rápido, porque tem muito slide do mesmo assunto, tá?
Aliás, vocês não responderam. Gostaram desse slide completinho? Olha aqui, ó. Tarifa Alves Branco, 44. Visconde de Mauá. Suas realizações. Eu quero ler isso aqui. Primeira ferrovia ligando Petrópolis ao Rio de Janeiro. Estaleiro Mauá. Companhia de Navegação. Banco Mauá. Iluminação a gás do Rio de Janeiro. Empresa de transporte. Cabo submarino que ligou o Brasil à Europa. Pode mudar. Mauá foi um surto industrial, não durou muito, que nasceu graças à Tarifa Alves Branco, protecionista, e a Lei Eusébio de Queiroz. Agora, por que o Mauá acabou? Pessoal, esse merece um print. É o mais difícil de hoje. Tarifa Silva Ferraz. Quem já teve aula disso? Bota eu se teve ou não. Não se não teve. Quem já teve aula de Tarifa Silva Ferraz? Eu acho, Jaqueline, que 69 é o total de alunos que entraram e saíram da aula. Deve ser isso, que você está no computador. Mas a gente trabalha com pico e lista de presença. Tá? Quantos tem na lista de presença já, Isabela? Pessoal, para tudo, relaxa. Tarifa Silva Ferraz, em lugar da Tarifa Alves Branco. De inspiração liberal, Tem a medida reduzir 44. novamente as taxas. Pois é, tem pouco na lista de presença. De importação para a entrada de navios, máquinas, ferramentas e ferragens produzidas no exterior. Convidado também assina a lista de presença. Se você não é da turma de direito, mas está na aula, tem que assinar, tá? Desculpa, até porque você tem que votar nas próximas aulas. Produzido no exterior e colocar o estaleiro de Niterói em uma concorrência predatória. Falta de apoio do governo, sabotagens, oposição do latifundiário e concorrência inglesa. Posso explicar do meu jeito? Pessoal, a tarifa Silva Ferraz foi a revogação da tarifa Alves Branco. Liberou geral. O Pedro II fez uma cagada. Atendeu os fazendeiros. Atendeu a Inglaterra. E ferrou o Mauá. Porque com a liberdade econômica, com a redução das tarifas protecionistas, o Mauá foi à falência. Então, cuidado com esse print. Principalmente você de humanas que tem específica, cuidado com esse print. A tarifa Silva Ferraz é uma desgraça. Você quase nunca estuda na escola. Por quê? Porque é uma tarifa que revoga o protecionismo, que libera as importações. Vamos ver se você entendeu? A tarifa Silva Ferraz ajudou a Inglaterra ou prejudicou? Chat, vou ver no chat. A tarifa Silva Ferraz ajudou a Inglaterra ou prejudicou? Ajudou e destruiu o Barão de Mauá. Obrigado, turma. Muito obrigado, muito obrigado. Tá caindo, né? O pessoal tá cansando, 43. Mas vamos que vamos. O importante é a qualidade. Troca o slide. Tem que ser mais rápido essa troca aí. Eu sei que é difícil. Mão de obra. Agora a questão da escravidão. Pode trocar. Bom, aqui são as leis abolicionistas. Em 24, o Brasil prometeu acabar com o tráfico, o Brasil não cumpriu. Em 31, Lei Feijó, disseram que ia acabar o tráfico, mas não acabaram. E aí, em 45, eu já falei, a Inglaterra reagiu com Bill Aberdeen. Autorizava a marinha inglesa a prender ou bombardear os navios negreiros. Não podia mais chegar navio negreiro no Brasil. Levaram os contraventores para serem julgados na Inglaterra. Bill Aberdeen foi uma represália à tarifa Alves Branco. Pode trocar, Isabela.
eu tinha explicado isso. Lei de terra, já expliquei no início da aula. A terra passou a ter dono, legalizou o latifúndio. Para o negro, quando deixar de ser escravo, não poder ocupar a terra. Ok? Terra, mercadoria valiosa, concentração da propriedade nas mãos de uma minoria. Poucos teriam tudo e a maioria não teria nada. Toda a terra tinha dono. Mesmo que seja um cantinho para namorar, tem dono, é do Estado. Era uma forma de proibir o acesso a imigrantes, ex-escravos e homens livres. Porque assim, toda a terra tendo dono, você vai ter que trabalhar para o dono da terra, entendeu? Guarda essa frase. Quando o negro é escravo, a terra é livre. Quando o negro tende a ser livre, a terra passa a ser cercada. É do Betinho essa frase. Muito lindo, estou apaixonado por esse slide. Pode trocar, Isabela? Muito bom mesmo. Já trocou? Não. Eu acho que você pulou alguma coisa, amigo. É um X que tem aí. Única alternativa, trabalhar para os grandes proprietários. Ok, bateu com a minha explicação. Pode mudar. Estão gostando da teoria, pessoal? Eu estou dando um pouco mais de teoria porque são 49 anos, né? E eu estou achando que vai cair. Tratado Atlântico aumentou a exigência de braços para as lavouras do Sudeste, compra de escravos, tráfico interprovincial. Pode mudar. Aqui é o seguinte: não pode vir escravo de fora do Brasil para dentro, mas dentro vai rolar o tráfico, principalmente do Nordeste, Norte, para o Sudeste, tá bom? Tráfico interno, migração branca, pode passar isso. Esse é. Imigração, superação da crise do escravismo. Pessoal, como não pode vir mais escravo de fora do Brasil para o Brasil, leia Eusébio de Queiroz, o preço do escravo dentro do Brasil aumentou. E aí eles vão trocar o negro pelo imigrante. Essa é fácil. Você já estudou a vida inteira isso. Superação da crise do escravismo, mito do embranquecimento. Havia uma ideia de embranquecer o Brasil. Nojenta essa ideia. Mas foi uma política dessa época. Eles, infelizmente, tinham essa visão. Nova Friburgo é um exemplo disso, sabiam? Ocupar a região sul. E na Europa, a gente vai estudar, a Itália e a Alemanha vão estar em crise. Sim, vai ter briga de unificação. A gente vai estudar isso se a Primeira Guerra Mundial ganhar, ou estiver entre os três. Então, a Itália e a Alemanha estavam muito mal. Muita pobreza, superprodução, crise, desemprego. Estava uma desgraça. E aí muitos foram para a América. A maioria para os Estados Unidos, USA. Mais uma parte veio para cá. Pode trocar. Política externa. Essa parte não tem caído muito. Vocês vão ver nas questões. Mas tem guerra do Paraguai. E aí vale a pena. Então vamos lá. Destaque foi a guerra do Paraguai. Por que teve guerra? Solano Lopes, a política de intervenções brasileiras no Prata. Tratado Paraguai-Uruguai de ajuda e defesa mútua. Influência de diplomatas ingleses e norte-americanos junto ao imperador do Brasil, interessados que estavam em destruir o Paraguai. Um mau exemplo de autonomia. Gente, o Paraguai era melhor que nós. Eu amo o Paraguai. O Paraguai era independente, não dependia da Inglaterra. Todos tinham acesso à terra. Era uma ditadura caudilhista de Solano Lopes. Caudilhos são chefes rurais com índole militar. O Paraguai queria uma saída para o mar. E aí o Brasil vai fazer o favor para a Inglaterra, junto com o Uruguai e a Argentina, de destruir o Paraguai. Motivo imediato: o aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda,
no Rio Paraná, quando dirigia-se ao Mato Grosso. 13 de dezembro de 64. Considera-se como a declaração de guerra do Paraguai no Brasil. Gente, o Paraguai também foi atrevido. Ele invadiu um pedaço do Brasil, apreendeu navios nossos. Mas é absurdo achar que o Paraguai desse tamanho ia derrotar o Brasil. Tinha um exército até melhor que o nosso. Mas, na verdade, o Brasil não ganhou nada com a Guerra do Paraguai. Quando acabar a aula, pesquisa. O que o Brasil ganhou com a Guerra do Paraguai? Nada. E o Pedro II vai entrar em crise, porque os militares vão querer derrubar ele. A gente vai ver daqui a pouco. Então, a Guerra do Paraguai foi melhor para a Inglaterra do que para o Brasil, porque o Brasil destruiu o Paraguai e ainda pagou a Inglaterra por isso. A gente vai ver daqui a pouco. Então, é verdade que o Paraguai invadiu um pedaço do Mato Grosso? Sim. É verdade que o Paraguai aprisionou um navio nosso? Sim. Mas isso acabou sendo um pretexto para o Brasil, Uruguai e Argentina atacarem o Paraguai, guerra da Tríplice Aliança, fazendo a vontade da Inglaterra. Pode mudar? Mudou, né? Tratado, olha só, quantos soldados? No primeiro ano, o Paraguai tinha mais soldado. Só no segundo ano já começou a diminuir. Porque no Paraguai lutava todo mundo. É tipo em Canudos, mulheres, crianças. Gente, a maior parte dos homens vão morrer. Então, no início, o Paraguai tinha mais. 27 mil contra 64 mil. Mas, com o tempo, o Paraguai, as pessoas foram morrendo e os paraguaios foram dizimados. Quem liderou foi a Argentina, esse genocídio. E a do Paraguai é uma vergonha. Muda aí, vai. Tem muitos slides sobre isso. Vamos por causa do horário. Balanço da guerra. Paraguai. Desastre de endividamento externo. 95% dos homens morreram. Perdeu 140 mil quilômetros quadrados de seu território. Parte para o Brasil e a maior parte para a Argentina. E miséria, desgraça que dura até hoje. Pode mudar. Na Argentina, perdeu 18 mil soldados. E o Uruguai teve menos perdas. Vai, passa o slide. Brasil incorporou territórios, garantiu a ligação fluvial com o sul do Mato Grosso, conservou a hegemonia na região, mas tudo isso a um custo muito alto. 23.917 mortos, alguns falam em 100 mil, 614 mil contas de réis, 11 vezes o orçamento, 64. Isso aqui é importante, ó. Aumentou a dívida externa com os ingleses. A nossa dívida, pode mudar, a nossa dívida externa era de 3 milhões de libras. Passou para 18 milhões de libras. Pode mudar. Então, o Brasil matou o Paraguai e não ganhou nada com isso de relevante. Ainda vai ter problema, que os militares vão questionar, os fazendeiros. Então, até a Guerra do Paraguai, o Pedro II estava no auge. A partir da Guerra do Paraguai, deve ser maldição dos paraguaios, tomou força. O Pedro II vai entrar em declínio. Vai perder a Mariana Ximenes, vai dar tudo errado na vida dele. Ele estava bem. Aí foi se meter na Guerra do Paraguai, dançou. Vamos lá? Rapidez. Pessoal, eu disse que talvez não volte mais ao exercício, tá? Bom, a nossa abolição foi muito longa e contou com ampla participação popular. Então, demorou. Vai ser muita luta. Escravista, já falei. Segunda-feira, dia 19, hoje é 11? Dia 18. Dia 18 da Bahia, provavelmente do Pelourinho, eu vou dar uma aula para... Vocês vão ser convidados, mas para todos os prédios do Rio de Janeiro, sobre o racismo, a luta abolicionista, cotas, tudo sobre a questão do negro no Brasil. Mas é às 20 horas. Eu não vou dar mole para vocês, né? Então, 18 tem filosofia.
E aí, depois que acabar a filosofia, se quiser vir na Bahia comigo, tá convidado. Quem quer assistir a aula que vai ter em Salvador? Fala, pra Isabela se programar. É sério, direto da Bahia. Eu vou estar com o professor Felipe lá. Pode reparar. A gente só vai voltar da aula na quarta. Por isso que eu já estou voltando logo o tema hoje. Sério, a gente vai falar sobre Zumbi dos Palmares, Bahia, açúcar, escravidão. Ainda vai sobrar para a África do Sul. Vai ser doideira. Vai ser doideira. Vocês vão ficar loucos. Quem é que falou eu? Conta aí quantos falaram eu. Pode mudar o slide? Elas ficam malucas comigo, né? Eu peço para contar, peço para trocar o slide. Mas aí a Thaís Maria conta e a Isabela troca os slide. Bom, aqui, pessoal, o momento chave da nossa aula. As leis emancipacionistas. Lei do ventre livre. O filho do escravo nasce livre, mas William, a mãe e o pai... 13 pessoas. Quanto? Contei 3. Tá bom, já vai ter gente de outros lugares, tá bom. Só a galera afro, negritude júnior, matriz africana. Somos todos negros. E todo ano cai no Enem esse negócio, hein? Tanto é que a aula vai ser no Pelourinho, na Bahia. Mas vamos lá. Então, lei do ventre livre. O filho do escravo nasce livre, mas o pai e a mãe continuam escravos. Ok? Pode mudar. Aqui eu sugiro que vocês leiam sem mim, tá? Lei. Aqui é o seguinte. Em 84, a escravidão acabou no Ceará e no Amazonas, antes da Lei Áurea, tá? É uma curiosidade, principalmente para quem é de humanas. Pode mudar. O slide é seu. Essa lei aqui é a mais sacana. O negro que chegasse aos 60 anos ficava livre. Só que a maioria não chegava nessa idade. Essa é uma lei nojenta, entendeu? Pode mudar. Tem que estudar também sem mim, pessoal. Tem que usar o slide. Pode mudar. Finalmente, a Lei Áurea extinguiu a escravidão no Brasil, mas não emancipou os negros, não incorporou, não indenizou. Então, não resolveu o problema, mas acabou com a escravidão. Aqui está na íntegra. Olha só que Professor, lindo esse slide. Oi. essas leis que o senhor acabou de falar, a lei do sexagenário, foi uma das leis que eu ouvi falar que foi mais uma lei para inglês ver. O senhor confirma isso? Lindo, te amo. Qual o seu nome? Alana. Eu conheço você, já te entrevistei, não já? Ou não? Te mandei Não, a material, gente só alguma se coisa falou essa no semana. WhatsApp. Ih, não conta pra esse pessoal não, que o pessoal é fofoqueiro. Esquece, esquece. Shhh, segredo, segredo. Mas, Alana, você arrebentou. Arrebentou. São leis para inglês ver. Pedro II, filha da puta, em vez de acabar logo com a escravidão, ele ficou enrolando. Porque quem apoiava ele eram os escravistas. Foi uma vergonha. O Pedro II, no final da aula, é uma vergonha. Porque ele, em vez de acabar logo com essa porcaria, ele ficou enrolando. A Alana tá certa. Lei para inglês ver. Pode mudar. Tem números muito legais. Ó. Não previa qualquer medida legal para entregar aos negros. 723 mil pessoas foram atingidas. Mas o racismo continua. Que lindo esse slide. Muda. Abolição e república, um cronograma. Todas as leis juntas. Olha que lindo isso. Meu Deus, que lindo. Pode mudar. Aqui, por que o Pedro II caiu? Pode mudar.
caiu de podre, 49 anos no poder. Ele caiu por quê? Questão religiosa, porque a igreja queria se separar do Estado. E ele mandou prender 2 bispos. A Igreja Católica tinha uma bula chamada Silabus. Está aqui, ó, olha o slide, do Papa Pio IX, para tirar os maçons da Igreja Católica. Pedro II era maçom. Sabem disso, né? E aí a Igreja Católica, sem autorização dele, a Igreja Católica começou a perseguir os maçons. Aí o Pedro II foi lá e pimba, prendeu o bispo de Salvador e o bispo de Olinda. Por quê? Porque o Pedro II não tinha dado o beneplácito. Alguma aluna voluntária aí, uma brincadeira pesada, que vai te ajudar para sempre, abre o áudio. Aluna, senão vou ter que usar a Isabela ou a Thais Maria. Só aqui, professor. Dá um nome. Jaqueline Meia. Jaqueline, posso fazer a pergunta? Pode sim, professor. Olha a cara do print. É o que, Eu vou digitar professor? uma parada Não aí pra escutei, tu. travou. Diz pra mim, tu já deu o seu beneplácito hoje? Como e com que é Fala a isso? Fala pra verdade mim, pra que eu não sei nem gente. o que é Tu isso. já deu o seu beneplácito hoje? Deu ou não deu? Acho que não, viu? Todo mundo com medo. Dar o beneplácito dar o beneplácito é dar sua aprovação, gente. Dar o seu ok. Mas Pedro II, veja, só vai. Para você não pensar besteira, como a Jaqueline pensou, dar o beneplácito é dar o seu ok. Já pensou besteira de novo, né? Ai. Vou ter que escrever. Meu Deus, socorro. Dar o beneplácito é dar o seu ok. Dar ok. Tô falando sério, hein? Ai, o professor hoje estava tão assanhado. Assanhado é tu que pensou besteira. Dar o beneplácito é dar aprovação. Aí eu te pergunto, o Pedro II deu aprovação para prender os bispos? Sim ou não? Ele autorizou isso? Ele permitiu isso? Chat. Sim ou não? Ninguém sabe. O Pedro II deu beneplácito? Não deu. A igreja foi perseguir os maçons sem autorização do Pedro II. Aí o Pedro II mandou prender os bispos. O que a igreja fez? Ficou contra o Pedro II. Para quem não está entendendo, a igreja queria se separar do Estado. Ela queria ser livre. Questão religiosa. Ok? Questão militar. Os militares lutaram na guerra, mataram os paraguaios e pensaram: se é a gente que luta, que tem dinheiro, que mata os pobres dos paraguaios, por que não é a gente que manda? Por que é o Pedro II que manda? Fora Pedro II! República! Todo mundo vai querer a república. A igreja para se separar do Estado. Os militares para terem poder. Além do mais, o Pedro II tratava mal os militares. E tinha uma coisa chamada positivismo. O que é positivismo? Positivismo é a ideia de que só os militares podem salvar o Brasil. E a última é a questão abolicionista. Quando teve a Lei Áurea, os escravistas ficaram revoltados com Pedro II. Eles queriam que o negro fosse escravo até morrer. E quando morresse, virasse adubo, nojentos. Então, eles ficaram tão chateados com Pedro II que eles se tornaram republicanos. Além disso, tem o Oeste Paulista, os fazendeiros de São Paulo. Esses caras ganharam muito dinheiro com café. Pode trocar o slide. E aí, eles, com muito dinheiro, eles começaram a pensar: se é a gente que tem dinheiro, bota o exercício.
Se é a gente que tem o dinheiro, por que não é a gente que manda? Gente, que loucura, 52 slides. Lindo esse slide, né? Mas vamos fazer mais uma ou duas para a gente ir embora, tá bom? Gostaram do slide? Eu amei esse slide, amei. Pessoal, daqui a pouco tem química, hein? Deixa de ser preguiçoso, vai para química. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia 13. 13, 18, mais 28. 46 dias para acabar a porra do Enem. É sério. A Isabela, ela tem as fotos de vocês com cada dia. Cada dia que passa, ela joga uma seta na cara de um de vocês. Menos um dia. Ela e a Thaís Maria. Tô caguetando. 46 dias para acabar o vestibular. Vamos estudar. 8. Agora vai ser mais. Essa aqui já fizemos. A 7 nós já fizemos, não já? Sim. Não, a gente parou na 7. Ah, não fiz a 7? Não, falta fazer. O discurso que defende as pequenas sociedades locais, o Brasil era unitarista. Ele está defendendo o poder local. Rápido agora, porque eu já dei aula. Rápido agora. Qual é o nome do poder local? Quando você valoriza o poder local. Quando é centralizado, é unitarismo, certo? Eu ensinei isso hoje. Quando é descentralizado, é... Alana, você não gostou não do slide? Vamos lá, gente. Nessa, o gabarito só pode ser federalismo, letra C. Confere se eu errei ou se eu acertei. Boa! Muda aí, vamos lá. Professor, não estava falando do slide, não. Eu estava falando que o senhor tinha parado na 7, que o senhor perguntou. Entendi. Outra pergunta. Obrigado, amor. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de trabalhadores. E como até pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários, como é que era antes? As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não de procurar alcançá-lo pela mesma maneira, isto é, à sua custa? Senador Vergueiro. O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro, que confrontam o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de... O senador Vergueiro, ele vai na Europa buscar imigrantes. Só que o imigrante chega aqui e fica trabalhando como escravo. Caderneta, devendo dinheiro. Ok? E aí os fazendeiros vão querer que o governo subvencie a vinda de imigrantes. Então, senador Vergueiro, chamado sistema de parceria. Anota que isso é difícil. Então, o imigrante vinha para cá, ficava devendo a passagem. Depois, o governo vai pagar imigração subvencionada. Aqui é um debate rico sobre as mudanças, então, em curso no Brasil, que confrontam o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de... Professor, Fala, isso é quando eles vinham para cá, aí vamos dizer que na terra lá tinha uma vendinha, eles pegavam fiado, eles sempre ficavam devendo, porque quando eles pegavam o salário deles, aí eles pagavam as dívidas, aí continuavam pobres, aí tinha que pegar fiado de novo. Isso, exatamente, chama-se sistema de parceria. O imigrante vira um semi-escravo. Aí depois de 1870 vai surgir, anota aí para eles,
Até 1870, sistema de parceria. Ruim. Depois de 70, imigração subvencionada, que o governo paga. Mas vamos lá. Esse debate é sobre o quê? Mostra o gabarito para eles, Isabela, por causa do horário. Definir uma política de subsídio governamental para o fomento à imigração. Atenção, alunos. Isso que é o gabarito, letra C, é o que eu estava explicando, pedi para vocês anotarem. Os fazendeiros queriam que o governo pagasse para o imigrante vir. O nome disso é imigração subvencionada, letra C. Eu vou repetir. Até 1870, era sistema de parceria. Então, a menina falou aí, vendia, o imigrante ficava endividado. Beleza. Aí os fazendeiros queriam que o governo pagasse. Letra C. Imigração subvencionada. Ok? Tudo bem? Tchu, tchá, tchá, tchá. Pode mudar? Gente, o tempo é curto. Vocês pediram muita teoria. E aí o exercício fica comprometido, né? Vamos lá. Número 9. Você mudou de questão, é isso? Como Mudei, deveria agora é ocorrer o 9. fim da escravidão no Brasil? Hã? Mudei Isabela, eu sim, tenho que agora é número sair. 9. Eu tenho que sair para abrir o link de química, é isso? Sim, sim. Tá, vamos lá. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve ser tampouco por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre, dos brancos. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Vamos lá, gabarito. Como é que o Joaquim Nabuco defendia que a escravidão acabasse no Brasil? Vamos lá, gabarito, mostra para eles. Optava pela via legalista, pelo parlamento, lei Eusébio de Queiroz. Última, lei do ventre livre, entenderam? Pessoal, a gente vai dar para vocês, muda para 10. Não, vamos parar aqui. Pessoal, a gente vai mandar para vocês, são 19 questões, eu fiz 9, vou mandar para vocês as 19 com o gabarito, tá bom? Fechou? Ô, Isabela, você consegue ir lá na lista de presença? Não, é melhor parar. Vou parar porque tem que fazer o link para química, tá? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Tá bom. Tchau. Obrigado, A gente tem que sair porque senão não começa a aula de química. Obrigada. Valeu, professor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, Quem quiser falar comigo pode vir no privado que eu tô livre. Privado. Pode sim.